O autismo é considerado um transtorno no desenvolvimento neurológico da criança, acarretando deficiências na comunicação e na interação social, além de apresentar interesses restritos e obsessivos. Atualmente, provavelmente devido à melhora na qualidade do diagnóstico, há um aumento de casos de portadores de autismo, seguindo a proporção de 4 meninos para 1 menina. Segundo a Organização Mundial de Saúde, temos no Brasil cerca de 2 milhões de portadores de autismo. Acredita-se que a taxa atual seja de 15 crianças autistas numa população de 1.000 nascidos. O presente material foi financiado pela JICA, Agência de Cooperação Internacional do Japão, para orientar pais e cuidadores na educação da criança autista, utilizando a metodologia empregada no Projeto de Integração Pró-Autista, PIPA, Centro Terapêutico dirigido pela Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo. Este vídeo reproduz o dia a dia da instituição, assim como os procedimentos usados nas atividades de vida diária. O método adotado pelo projeto PIPA e chamado de Terapia de Vida Diária, TVD, foi elaborado nos anos 70 pela doutora Kiyo Kitahara na escola Musashi no Higashi, em Tóquio. Como é esse método? A terapia de vida diária, TVD, tem como base o sistema educacional japonês, cuja metodologia não adota terapias de apoio e nem medicamentos que possam comprometer o comportamento e o emocional. A não utilização de medicamentos é uma das características principais da terapia, pois o programa de atividades da TVD procura regularizar o ritmo biológico e o autocontrole da criança, tornando desnecessário o uso de medicamentos para o controle do comportamento inadequado. A segunda característica desta terapia é que todas as atividades são realizadas em grupo para estimular a interação social e facilitar na realização das atividades, pois cada criança é referência para a outra. Outra característica é que a TVD é uma terapia de 24 horas, ou seja, o trabalho realizado dentro do PIPA tem continuação em casa com a participação dos pais e responsáveis como educadores da criança. Por isso, o PIPA realiza constantemente reuniões de orientações aos responsáveis para compreenderem as dificuldades da criança e a melhor forma de ajudá-la a ter autonomia nas atividades diárias. Através de material audiovisual e prático, os pais tomam conhecimento da forma como os terapeutas ensinam para que eles possam reproduzir em casa, colaborando decisivamente no desenvolvimento do próprio filho. Vejamos como é o dia a dia da criança no projeto PIPA. De manhã, as crianças chegam e formam fila em frente à entrada do PIPA. No horário marcado, vão um a um, sendo recebidos pelo terapeuta, que as cumprimenta, checando seu contato visual e sua resposta verbal, essenciais em qualquer interação social. Em seguida, trocam e dobram a própria roupa, vestindo o uniforme para iniciarem a corrida matinal. O local para essa atividade fica a 5 minutos de caminhada do PIPA, em um L ponto, área reservada da Polícia Rodoviária Federal e cedida ao PIPA para a realização das atividades físicas diárias. As crianças formam fila e caminham. É orientado a elas colocarem a mão por trás de si, a fim de se evitar estereotipias e comportamentos irregulares que possam colocar em risco a integridade física da criança, como colocar a mão na grade das casas, além de se evitar tocar em objetos ou pessoas indevidamente. Durante o percurso, aprendem as regras de trânsito, a forma correta de atravessarem a rua usando a faixa de pedestres. As atividades físicas têm uma dupla função: o fortalecimento físico da criança e a regularização das funções metabólicas e hormonais,
reduzindo a hiperatividade e a agressividade, além de favorecer o equilíbrio emocional. Agora, outra. Segura, Felipe. Em situações de hiperatividade e agressividade, o terapeuta auxilia a criança a controlar o próprio comportamento, a fim de retomar a atividade coletiva. Segura aqui da Che. Todos de pé. Levanta. Pé. Atenção. Boa. Tudo bem. Vamos formar agora uma... Então faz isso aqui agora. Então, aqui ó, faz as bolinhas aqui. Olha lá, isso, faz as bolinhas. As atividades de pintura e artesanato são utilizadas para se desenvolver a sensibilidade e explorar as potencialidades latentes da criança. O programa do PIPA é estruturado de forma a desenvolver dois aspectos. De um lado, ajudar a criança a compreender as regras e limites sociais, aprendendo valores como paciência e saber esperar a vez. Do outro, estimula a criança em atividades práticas com bases pedagógicas para desenvolver a compreensão cognitiva das situações cotidianas e valores como perseverança e cooperação, essenciais no relacionamento pessoal. As atividades pedagógicas são utilizadas para o desenvolvimento da fala, uma das maiores deficiências no autismo, através de exercícios de pronúncia e vocalização de palavras, ao mesmo tempo em que se inicia o processo de alfabetização da criança. Fê, como que sopra? Cícero. Prático. Prático. O Cícero tinha uma casa de palha. Ó, Yuri. Palha. Palha. Fala, palha. Isso. O Heitor tem uma casa de madeira. Isso. E o Prático tem uma casa de tijolos. Ó, tijolo, ó, na parede do Pipa. Tijolo. Fala, tijolos. Muito bom, Yuri. Atenção. Obrigado. Pode sentar. Senta. Muito bem, todo. O uso de conceitos básicos aritméticos é inserido nas atividades práticas diárias, como culinária ou compras no supermercado. Quento, que número é esse? 94. Muito bem, 94. Aprendem também a manejar e utilizar utensílios domésticos que fazem parte do nosso cotidiano, como, por exemplo, a tesoura. Marcos, mão na cadeira. Mão na cadeira. Atenção. Atenção, Juan.
atividade prática. Na nossa aula de atividade prática, Aprendem o uso básico e até formas mais complexas de utilização. tesouras para corte. Como é que a gente corta, como é que a gente segura e como fazer isso sem se machucar. Então nós temos dois tipos de tesoura. A primeira tesoura, que é o que vocês estão acostumados, São treinamentos que permitem aos autistas desenvolverem a concentração e a atenção para aquilo que estão realizando. porque ela cabe um dedo só. É a tesoura que vocês usam com mais frequência. Então a primeira coisa a se aprender com essa tesoura é como segurá-la. No Pipa, não basta a criança usar adequadamente os objetos. Ela precisa aprender a organizá-los no mundo em que vivemos. Assim, aprender a se vestir sozinha é importante, mas igualmente importante é dobrar e guardar adequadamente a própria roupa no lugar certo. Os adolescentes do projeto aprendem também a manejar a máquina de lavar roupa, passar ferro, a fim de terem autonomia nas mais variadas atividades da vida diária. Uma tarefa simples como amarrar o tênis é trabalhada repetidamente no Pipa, pois quando não bem realizado, pode produzir acidentes. Lá embaixo. Puxa com força. Aperta, lá aperta, aperta. 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 Isso. Boa, quem tem mais? O almoço é uma das horas mais esperadas pelas crianças. As refeições fornecidas no Pipa são baseadas em cardápios específicos, preparadas por nutricionistas na cozinha do Hospital Nipo Brasileiro. Uma refeição balanceada em nutrientes ocupa uma posição importante no desenvolvimento físico de qualquer criança. No caso da criança autista, que tende a ter uma alimentação seletiva, a orientação dos profissionais para incentivar uma alimentação diversificada é fundamental para se corrigir esta seletividade. Graças à doação da JICA, o Pipa dispõe de um forno industrial usado em atividades culinárias realizadas pelos jovens com melhor funcionalidade, visando a capacitação profissional. São preparados pães e doces utilizados em eventos internos e externos ao Pipa, tendo sempre a supervisão dos terapeutas. Pega mais, um pouquinho, devagar. Pode fechar. Isso, agora vamos
esperar. Atenção, obrigado. Muito bem, vamos tirar a nossa escova no banheiro. A atividade física é uma das bases da TVD, pois a criança autista tende a possuir um déficit motor, afetando a coordenação e o equilíbrio do corpo. O uso da perna de pau permite à criança desenvolver o equilíbrio e a concentração para a realização de uma marcha adequada. O uso de diversos elementos como bicicleta, corda, patins, tem o objetivo de promover estímulos novos para atrair o interesse da criança, promovendo o desenvolvimento físico de uma forma natural e lúdica. Apesar da sensibilidade das crianças autistas aos estímulos sonoros, as crianças do projeto participam de forma ativa do grupo de Taiko, tambores japoneses, tocando o instrumento adequadamente, com entusiasmo e prazer durante a atividade. Esta atividade não se limita às 4 paredes da instituição. Periodicamente, as crianças participam de apresentações públicas onde elas mostram o quanto o constante treinamento permite que elas tenham um bom desempenho. Isto não somente representa um estímulo para elas, mas também tem um papel importante de conscientizar a sociedade das potencialidades reais das crianças autistas. A função do PIPA não se limita às crianças e aos pais, mas também tem a função de transformar a sociedade para acolher o diferente. Anualmente, no auditório da Matriz da Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo, as crianças do PIPA realizam apresentações artísticas e de atividades físicas em um evento que chega a reunir mais de 200 convidados, geralmente pais de crianças autistas, educadores e autoridades que dão suporte ao projeto.
Podem descansar. Do lado direito de vocês, do lado esquerdo, nós temos a educadora Renata. Um evento onde as próprias crianças ajudam a construir o cenário e são as protagonistas de um espetáculo que sempre impressiona os convidados, pois tende a mudar o conceito que as pessoas têm sobre o autismo. A professora Takako Saegusa, que desenvolve e aprimora a TVD há mais de 40 anos, veio ao Brasil em 2007 com o apoio da JICA, na condição de voluntária sênior, para implantar a metodologia no projeto PIPA. Desde então, ela vem periodicamente ao Brasil para dar capacitação técnica aos terapeutas e acompanhar o desenvolvimento das crianças e dos projetos em andamento. Um destes projetos é ampliar a área de atuação do PIPA de modo a atender mais crianças autistas. Isto está sendo possível graças ao reconhecimento legal da terapia de vida diária como uma alternativa de tratamento do autismo no Brasil pela Secretaria Estadual da Saúde. Desta forma, as parcerias dos governos japonês e brasileiro com o projeto PIPA podem permitir que regiões carentes de tratamento aos portadores do transtorno do espectro autista possam receber um cuidado adequado. Além disso, existe também o projeto de profissionalização dos jovens autistas, como prosseguimento da metodologia japonesa nos diferentes estágios da vida deste indivíduo. A TVD prepara a criança no aqui e agora, para facilitar sua inserção social e profissional. Dar recursos que garantam a autonomia futura da criança é o objetivo maior da TVD. Isto somente é realizável com a efetiva cooperação e esforço de terapeutas e pais num trabalho conjunto em favor do desenvolvimento da criança autista. O presente vídeo
tem justamente o propósito de servir de referência a pais, educadores e cuidadores que diariamente estão enfrentando a difícil tarefa de lidar com a questão do autismo. Esperamos que tenhamos auxiliado a diminuir o sentimento de impotência que muitas vezes sentimos com relação a este desconhecido transtorno neurológico e despertado a motivação para efetivamente interagir com a criança autista de modo a ajudá-la a compreender este mundo, aprendendo a ter prazer em viver em sociedade.